o meu desejo hoje é regar o seu coração com fé. Quantos aqui querem ter o coração regado com fé? Eu escolhi esse tema que espero que está projetando, amém. Crer e confessar faz acontecer. Nós sabemos que a fé é muito boa, mas muitas vezes se você não declara a sua fé, muitas coisas poderiam deixar de acontecer por falta dessa declaração de fé. Então, a coisa mais importante na nossa vida é quando nós fazemos alguma coisa para agradar a Deus. Eu nem precisaria perguntar, porque todas as mãos se levantariam, né? Mas talvez você ficaria curioso com a minha pergunta, então eu vou fazer. Quantos aqui se preocupam em fazer alguma coisa para agradar a Deus? Levante sua mão. Aleluia, como eu imaginei, né? Todos se levantaram, aleluia. Agora, como que nós conseguimos agradar a Deus? Parece uma tarefa tão fácil, tão simples. Parece que qualquer coisa que a gente fizer, a gente vai agradar a Deus. E de uma certa forma isso é verdade. Porque Deus, tudo que for do nosso coração sincero, tudo que for o desejo de que Ele seja glorificado, por mais singela que seja a sua expressão, o seu cântico, qualquer coisa que você fizer, se no seu coração Deus percebe que tem o desejo de honrar o nome dEle, Ele recebe. Mas irmãos, a palavra de Deus, essa semente que nós gostamos de semear, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que vai projetar para os irmãos me acompanhar, ele diz exatamente como é que nós conseguimos com eficiência e excelência agradar a Deus. Está lá o versículo, os irmãos podem me acompanhar. Diz, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ninguém consegue agradar a Deus se não tiver fé. Então o elemento fé é a coisa mais importante na nossa vida quando nós queremos sinceramente agradar a Deus. Agora, que tipo de fé? Você vai me dizer, pastor, fé é fé, né? Fé é fé. Mas o que é fé? Que você vai dizer, fé é fé. O que é fé? Aí nós temos que buscar na própria Bíblia a definição de fé, lá em Hebreus também, capítulo 11, versículo 1, que vai projetar. A fé é a certeza, diga certeza, de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Irmãos, fé é certeza de que o que você não vê, você não entende, você não conhece, você não está sentindo gosto, não está apalpando, não está ouvindo, não está vendo, mas o seu coração está crendo, existe. Isso é fé. É acreditar naquilo, irmãos, que você não vai fazer uso dos sentidos para que isso te convença. Nós sabemos que Deus nos dotou de órgãos do sentido. Quais são mesmo? Nós temos a visão. Está me vendo, né, irmão? Você está usando um órgão do sentido. A audição. Nós temos o olfato, o paladar e o tato. Ok? Então, quando eu digo para você que alguma coisa existe, para você acreditar que existe, você vai fazer uso de um desses 5 sentidos. Se eu disser para você, olha, o gás parece que está aberto aqui, o que você vai fazer? Você vai ter que usar um órgão do olfato, né? Se eu falar para você, olha, que barulho esquisito é esse? Vocês estão ouvindo? Todo mundo vai botar o escutador aqui, né? E vai tentar entender. Mas aí eu digo para você que tem um som aqui, e você diz, pastor, mas eu não estou ouvindo. Não, mas creia em mim, eu ouvi, tem um som aqui. E se eu disser que eu vi para alguma coisa aqui, se eu disser que eu estou enxergando alguma coisa aqui naquela porta,
e eu te perguntar, você está vendo? Você fala, pastor, não estou vendo nada. Não, mas como que você não está vendo? Eu estou vendo. Eu duvido que se você não vê, você vai acreditar em mim. Você vai dizer, o pastor já está rodando figurinha. Né? Os irmãos sabem que um dos sinais de senilidade, né, de debilidade mental, né, é que você começa a ver o que não tem. Né? Tem uma cobra aqui, peraí, pisa aí, né? Às vezes a gente passa por experiências assim com familiares, né? O sujeito começa a ver coisas que não tem, e aí você fala assim, esse já foi. Mas quando nós começamos a falar que nós estamos sentindo a presença de Deus aqui, você vai ter que usar um outro órgão do sentido, que não é nenhum desses 5. Você vai ter que usar a fé. A fé. Está entendendo, irmãos? Quando você usa a fé no que a palavra de Deus diz que é, mesmo que você não está percebendo por nenhum dos órgãos do sentido, você está agradando a Deus. Mas não é uma fé cega, é uma fé em cima do que a palavra de Deus falou. Ok, irmãos? Uma das coisas que nós temos tido o cuidado, tudo que alguém diz que Deus falou, precisa estar registrado na palavra dele. Porque Deus não iria dizer nada que não houvesse comprovação, porque Ele sabe muito bem que nós temos dificuldade, mas Ele sabe também muito bem como o diabo é esperto. Então sempre que você estiver usando a fé, o diabo vai tentar fazer alguma coisa para te enganar na fé, porque você não vai poder comprovar com os órgãos do sentido. Mas aí você não pode ter uma fé cega. A tua fé tem que estar alimentada na palavra de Deus. Alguém te fala alguma coisa que é Deus que falou, você fala, então aonde que está na palavra dele? Porque se Deus deixou alguma coisa aqui, está registrado na palavra dele. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes dizer aos seus profetas o que é que ele está fazendo. Para quê? Para que nenhum de nós seja enganado na sua fé. Agora, irmãos, o bem mais precioso do ser humano é a sua fé em Deus e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé em Deus, até os demônios creem, diz Tiago. A fé no Senhor Jesus Cristo, apenas pelo fato de que Ele existiu, também não é problema. Porque até a humanidade tem tanta convicção de que Jesus existiu, que eles até começaram a contar os tempos novamente a partir dele. Então hoje nós estamos no ano 2019, depois de Jesus Cristo. E então o mundo inteiro não tem dúvida de que Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu. Essa história, irmãos, é uma história já assim universal que todo mundo entende. Mas, irmãos, a dificuldade que nós temos às vezes é de usar a fé para destruir as obras do diabo. Usar a nossa fé no que a palavra de Deus diz para destruir as obras de engano de Satanás. Quando o diabo percebe que alguém ou uma igreja resolve andar pela fé, quando o diabo percebe que pela fé nós marcamos, por exemplo, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de fazer alguma coisa com um propósito, o inimigo vai dar um jeitinho de atrapalhar a nossa fé naquilo que nós estamos fazendo, porque se ele descobrir, e se ele não conseguir nos derrotar, tirando a nossa fé, nós vamos começar a ver milagres acontecer. Amém, queridos? Agora, muitos milagres não acontecem, por quê? Porque nós somos seres que nós gostamos de usar aquilo que Deus nos deu, o raciocínio. O que é um raciocínio lógico, por exemplo? Você crê em tudo que te falam? Você começa num raciocínio lógico. Então, raciocínio lógico, tem coisa que fala, para, isso não tem lógica.
Você falar para mim que você estava andando em cima das águas, sem nenhum tipo de plataforma de sustentação, simplesmente que esse pezinho de pato que você tem aí, você estava assim caminhando sobre as águas, vai contar essa história para outro. Né? Às vezes, se alguém contar isso para você, você vai dizer, né? A menos é aqueles mágicos que estão na televisão, mas aquilo ali tem alguns truques, né? Ali tem alguns truquezinhos, né, irmã? Então, o raciocínio lógico é uma forma de pensar que ela é coerente com os órgãos do sentido. Se você ouve alguma coisa sobre o assunto, não faz sentido, ou seja, não tem o amparo, não tem a sustentação da visão, você viu? Não, não viu. Você ouviu? Não, não ouvi. Você sentiu o cheiro? Não, não senti. Você tocou? Não, não toquei. Sentiu o gosto? Não. Mas então não existe. É ou não é? Então, o raciocínio lógico, muitas vezes, é o que predomina no coração das pessoas. Tudo bem antes de você ser uma nova criatura, tudo bem antes de você aceitar Jesus, e a Bíblia diz que quando nós aceitamos, algo aconteceu conosco, que nós passamos a ter uma nova posição em Cristo. Eu sempre digo para os irmãos, que no tempo do Velho Testamento, Deus tinha um povo. No Novo Testamento, Deus tem filhos. Amém, queridos? Então eu espero que nessa noite eu estou falando com filhos. E os filhos, irmãos, precisam caminhar pela fé que os levou a se tornar filhos. Nós passamos a ser filhos de Deus simplesmente porque um dia nós tivemos fé. Ok? Agora, a nossa fé como filhos, ela é alimentada quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 8, versículo 43, eu me inspirei para fazer a figura que está aí no seu estudo, né? Interessante que os irmãos que estão instalando o aplicativo da igreja, você tem esse estudo aí no aplicativo, né? Estou vendo que os irmãos que às vezes querem saber se o pastor está falando certinho, é só abrir o seu aplicativo, você está acompanhando a mensagem aí, né? Glória a Deus por isso, né? E a partir de amanhã à noite você vai poder ouvir essa mensagem de novo, se você gostar, e vai poder assistir também, em nome de Jesus. Fecha a propaganda. Vamos para Lucas capítulo 8, verso 43. Irmãos, aqui em Lucas 8, 43, tem uma história interessante. Havia um homem que era chefe da sinagoga e ele tinha uma filha que tinha 12 anos de idade, e essa menina estava doente para morrer. E Jesus estava caminhando, e ele dá de cara com uma pessoa que também fazia 12 anos que estava sofrendo de uma enfermidade. Olha que interessante, uma menina que estava para morrer e ela tinha 12 anos de idade. Jesus então está indo atender o pedido do pai para ir lá orar e resolver a questão dessa morte. Ela não vai morrer, ela vai viver. Você acredita, irmãos, que quando nós oramos pelo poder do Senhor, as pessoas são curadas? Amém? Amém, glória a Deus. Mas eis que nesse momento a mulher de 12 anos sofrendo com uma enfermidade, gastou tudo que tinha com o médico, ela chega e ela não tem oportunidade de tocar em Jesus. Por quê? A lei da qual ela fazia parte ali naquele momento dizia que uma pessoa com a enfermidade que ela tinha, hemorragia, fluxo de sangue, ela sangrava direto, não tinha o que parava, era considerada uma pessoa impura, ela não podia chegar perto de ninguém, que dirá tocar em alguém. Então essa mulher, sabendo da proibição, mas encheu o coração de fé, e ela disse: se eu tocar, não preciso pegar na mão dele, não preciso dar um abraço dele, não preciso ter a mão dele na minha cabeça, não, se eu chegar, se eu conseguir tocar ali na orla das vestes desse homem, e eu tenho certeza que eu vou ficar curada. Irmãos, isso é fé. Faz sentido para uma pessoa que faz 12 anos está tentando se curar, Karina? Já tomou tudo quanto é remédio, já foi tudo quanto é especialista. Faz sentido só de tocar na barra do vestido de um outro homem cheio do poder de Deus, cura? Humanamente falando, não. Se ela fosse consultar até os religiosos do seu dia, ninguém ia recomendar. Não, não faz isso. O que é isso? Você vai contaminar a roupa do mestre aí.
Se ela fosse consultar um médico, menos ainda. Ô minha filha, tratando de você há 12 anos, não conseguimos nada, você acha que só tocar na barrinha do homem aí vai resolver? Irmãos, ela não consultou ninguém, ela foi pela fé. Eu quero dizer para você que tem algumas circunstâncias na nossa vida, que se você for conversar com alguém, esse alguém vai te chamar de doido, porque o que Deus está dizendo para você fazer, é não usar os órgãos do sentido, mas usar a tua fé. É tocar no Senhor Jesus com fé. Vocês não estão entendendo? É fazer uma oração, e abrir a sua boca e declarar nessa oração. Não é só ficar pensando, não, é abrir a sua boca e declarar. Sabe por que precisa abrir a boca e declarar? Porque aquele que declara se compromete. Aquele que declara a sua fé em Jesus, se prepare, o diabo ouviu, ele vai tentar tirar do seu coração, mas quando ele não consegue, você é vitorioso, é vencedor, a cura acontece, o milagre acontece, a bênção vem sobre a sua vida. O que alegra o coração de Deus? A sua fé. Amém, glória a Deus. Então vamos ler o texto aqui. Então Jesus está indo, nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus, tocou na barra da capa dele e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Irmãos, não foi o toque sentido pelo órgão do tato que Jesus sentiu. Se você tocar na barra do vestido de alguém, irmão, eu duvido que alguém vai sentir. Você tem aquele vestidão que vai até o pé. Alguém chega discretamente e só encosta a mão assim. E tem uma multidão em volta de você. Você acha que Jesus disse, alguém me tocou, porque ele sentiu o puxãozinho aqui na calça, na saia? Não, não. Ele sentiu o valor da fé daquele que crê no poder sobrenatural de Deus. Irmão, quando você toca pela fé no coração de Jesus, Jesus para te atender. Jesus parou para atender aquela mulher. Jesus parou a multidão. Jesus deixou o pai da menina de 12 anos que estava para morrer muito aflito, porque ele sabia que era questão de momentos, minutos, a sua filha podia morrer. Mas ele também tinha fé, que se Jesus chegasse a tempo, antes da morte, Jesus curava. Mas Jesus queria mostrar para ele, que Jesus não tem problema com o tempo. Mesmo que já morreu, ressuscita. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas para não deixar acontecer o pior. Aí o pior acontece e o diabo fala, agora esquece. Se você ouvir essa voz do maligno, você deixa para lá e sai, e fica. Mas quando você ouve pela fé, não, mas Deus disse que eu sou herdeiro de todas as promessas que Ele fez. Eu continuo crendo. Eu não sei o que vai acontecer. Isso daí acabou, mas Deus tem outros meios. O recurso da medicina diz que não tem, mas agora eu estou confiando no poder da cura do milagre. Amém? Dá glória a Deus. Então a mulher, versículo 47, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, sabe por que você sarou? Minha filha, você sarou porque teve fé. Diga para o irmão, você sara quando você tem fé. Oh, aleluia! Você sara quando você tem fé. Teu problema financeiro é resolvido quando você tem fé. Teu marido é convertido quando você tem fé.
Tua esposa vem para Jesus quando você tem fé. Teu patrão vai te dar um aumento se você tiver fé. Agora funcionou. Oh, aleluia. Vou mais longe. Você vai ser promovido quando tiver fé. Amém. É só teu interesse que ativa a fé, né? Muita gente não tem fé por falta de interesse. Aliás, será que não é por isso que Deus permite algumas coisas acontecerem com a gente, meu irmão? Às vezes a perda de um emprego é para gerar fé, porque Deus vai te dar algo melhor. Às vezes uma enfermidade é para gerar fé, porque Deus quer te dar algo melhor. Mas Ele só dá se houver fé. Aleluia. Agora, irmãos, qualquer tipo de fé serve. Cuidado com aquelas expressões assim, olha, o importante é ter fé. Não importa em quê. Já ouviu isso, não ouviu? Então é incrível isso, né? Como as pessoas dizem nesse dia. Oh, se o segredo é fé, então o importante é ter fé. Não, mas fé, qualquer fé serve. Não, é fé na pessoa certa, fé na coisa certa, fé do modo correto. Mas tem isso? Tem sim. Tem a fé do modo correto. A fé que agrada a Deus e faz o milagre acontecer, irmãos, ela precisa nascer no coração e ser declarada pela boca. Amém? Ela precisa ser gerada aqui, mas ela tem que ser externada aqui. Sabe por quê? Quando você diz que tem fé, mas não tem coragem de orar, de declarar, de expressar, de falar, quem sabe se tem fé mesmo? Você fica naquela, bom, se deu certo, eu conto para todo mundo. Se não deu certo, fico na minha e pelo menos não paguei o mico. Não passei vexame, não me expus. Mas irmãos, essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que gera no coração e você abre a boca, declara, se compromete. Mas não é qualquer coisa. Não, eu tenho fé que eu vou jogar na loteria, eu vou ganhar. Não é isso, irmão. Aquilo que você está baseando a tua fé tem respaldo na palavra de Deus. Tem um versículo que Deus diz. Tem um versículo que diz para você esperar porque Deus prometeu e outros já receberam. Se tem, alimenta a tua fé, porque Deus não é mentiroso, Ele cumpre todas as palavras dEle. Ok? Mas se não tem, é capricho humano e às vezes aparecem alguns profetas dando profetada. E eu digo, irmãos, que profetada é como um tapa na cara, é para te humilhar, te envergonhar. Quando você acredita num profeta que faz profetada, você leva profetice na orelha. Amém? Não dá certo, é palavra de homem. Deus não tem compromisso com palavra de homem ou de mulher. Tá? Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, quando você tem respaldo na palavra, profetiza, alimenta a sua fé, abre a sua boca, declara, insiste, geme, e você vai receber em nome de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque a fé é um espírito. Eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, 13 está escrito assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, diga, espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. O espírito da fé, você crê, por isso que você fala. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, irmãos, a fé é um espírito. E esse espírito contagia o ambiente aonde ele está. Se você está num ambiente de oração por alguma coisa, e você ouve alguém dar uma palavra de fé, todo mundo começa a sentir igual, começa a declarar igual, e aí entra aquele princípio da palavra que diz, quando 2 ou 3 pedirem a mesma coisa no meu nome, se tiverem fé, o céu se move e acontece. Então, irmãos, quando você tiver alguma dificuldade, não fique sozinho nesse negócio.
Alguém precisa saber. Conta para alguém, compartilha com alguém, mas alguém que tem o espírito de fé. Por quê? Porque o espírito de fé, ele ajuda. Ok? Mas existe também um espírito de incredulidade. Esse atrapalha. Eu quero ler com você aqui, lá em Números capítulo 13, o espírito de fé agindo e o espírito de incredulidade agindo. Olha só. Moisés pega e manda 12 espias ir lá naquela terra que Deus disse que vai dar para eles. Os caras chegam lá, em 12, e uma das coisas que eles resolvem levar para comprovar que o lugar que Deus falou que era a bênção, era realmente uma bênção, eles se deparam com um cacho de uva tão grande pendurado numa parreira. Sabe o que eles fizeram, né? A Bíblia fala, você já leu, eu estou só te lembrando. Eles tiveram que cortar o galho aqui, cortar o galho aqui, um homem na frente, um homem atrás, o galho no ombro de um, no ombro de outro, e o cacho de uva pendurado no meio. E eles caminharam alguns dias até chegar de volta na presença de Moisés. Então, irmãos, durante esses dias, eles andando, e eu acho que um olhava para o outro e falava, gente, mas nós nunca vimos um cachorro desse tamanho, cara. Está pesado aí, rapaz, está pesado, vamos trocar a carga aqui. E, irmãos, deve ter sido um revezamento, né? Um de trás pega, que nem carregar caixão no cemitério, né? Eu pego aqui que eu cansei, né? E quando eles chegam com esse cacho de uva nas costas dos 2 homens, irmão, tem jeito de esconder isso? Todo o povo de Israel falou, de onde vocês estão vindo? Nós somos mandados a espiar a terra que Deus disse que vai dar para nós. Uau! E vocês acharam isso lá? Oh, rapaz, nós achamos isso lá. Se nós tivéssemos despencado o cachinho de uva, vocês não iam acreditar. Mas nós cortamos o galho, olha, estava pendurado nesse galho, está vendo? O cacho pendurado. Você percebe os detalhes da Bíblia? Você percebe como Deus facilita a gente gerar fé? Se eles tivessem cortado o cacho, se eles tivessem despencado o cacho para trazer em várias caixinhas, ninguém ia acreditar. Mas não, eles cortaram o galho, puseram nas costas e trouxeram o cacho pendurado no galho. Tudo para quê? Para gerar um espírito de fé. E quando eles chegam, gerou fé em alguns, só em 2. Josué e Caleb olharam e disseram assim, uau, vocês estão vendo? Nós estivemos lá, nós vimos coisas maravilhosas, e esse cacho aqui é só um exemplo. Essa terra que Deus vai nos dar, ela é uma terra maravilhosa mesmo. A hora que nós chegarmos lá, olha, pode ter certeza, nós vamos ficar tão forte que nós vamos derrotar esse povo. Tinha uns homens altos lá, mas não importa, Deus é maior do que eles. Mas, irmãos, o espírito de incredulidade também estava lá. O espírito de incredulidade também estava lá. E lá no texto que eu disse para vocês, Números 13, verso 27, eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas, aí vem, os que moram lá são fortes. As cidades são muito grandes, tem muralhas. O que eles estão usando aqui? Os órgãos do sentido. Nós vimos gigantes, nós vimos obstáculos. Ok? Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente, nem para alimentar os seus moradores, vendo aquele caixão de uva. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. Então, irmãos, cuidado quando você começar a compartilhar a fé que você tem buscado, porque tem lido a palavra de Deus, tem buscado a Deus intensamente, você tem visto maravilhas e milagres acontecer ao seu redor, e você começa a sonhar que agora é a tua vez.
Mas eis que quando você começa a declarar, olha, eu declaro, e aí você começa a dizer o quê? Enquanto você está quieto, ninguém faz nada, mas quando você começa a declarar que você vai prosperar, que você vai mudar numa casa maior, que você vai arrumar um serviço melhor, que você vai sarar dessa doença que o médico diz que não tem cura, que a igreja vai crescer, que multidões vão se converter, que os gideões vão entregar milhares de testamentos nessa cidade, e milhares de pessoas vão vir para dentro da igreja. Alguém fala, você está sendo muito otimista, você está vendo a fé do povo? Você está vendo que ninguém acredita mais em Deus? Você está vendo que esse negócio de Deus está sendo meio careta? Você está vendo que estão até pensando em proibir falar em nome de Deus nas escolas, por aí? Como é que os gideões vão distribuir o Novo Testamento nas escolas? Eu tenho fé que eles vão continuar distribuindo. Eu tenho fé que essas crianças de hoje, que muitos podem pensar que estão perdidos, na hora que eles tocarem na palavra de Deus, na hora que eles lerem a palavra de Deus, a fé, o espírito de fé, vai tocar nesses corações. E nós vamos ver o milagre acontecer. Mas, querido, não deixa o espírito de incredulidade agir em você, não. Porque 10 ficaram negativos e só 2 ficaram positivos. Mas para encerrar essa história, os 10 negativos não entraram na terra prometida. Só os 2 que tiveram fé e que viram a bênção. Amém? 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz que quem crê precisa falar. Fala para o irmão, quem crê precisa falar. Paulo diz lá assim, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Agora, você lembra como é que você veio para Jesus? Lá em Romanos 10, versículo 10 diz que depois que você ouve a boa nova de salvação, a palavra de Deus sendo declarada, o evangelho da graça. O evangelho da graça é aquele que diz que Jesus conquistou tudo e está te dando de graça. Você só tem que crer e receber, amém? Pela fé. Esse é o evangelho da graça. O evangelho das obras diz que enquanto você não fizer, você não recebe. Esse é o evangelho da lei. Porque no tempo da lei era assim, enquanto não obedecia não era próspero, se desobedecia era amaldiçoado, mas o evangelho da graça diz, mesmo que você não mereça, mesmo que você não consiga fazer, Jesus já fez por você, e Ele só está esperando a tua boca se abrir, e você o declarar pela fé, eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é só isso, é uma obra, uma atitude de fé. Então Romanos 10:10 diz isso. Ok? Agora, na hora de ser abençoado com outras bênçãos, porque a maior bênção nós recebemos pela fé, que é a salvação. E as outras? A regra é a mesma. Você tem que encher o coração de fé, abrir a boca e também declarar, em nome de Jesus eu creio que eu vou receber essa bênção. Amém? Lá em Provérbios 18:21, na revista e atualizada, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Fala para o irmão, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. É a língua que declara a fé, é a língua que nega a fé. Porque a fé é moeda do céu. Fala para o irmão, fé é din-din do céu. Bom, então, presta atenção que ele vai te roubar, Daniel. Se fé é moeda do céu, o ladrão está solto, procurando a quem possa roubar, ele vai roubar o distraído. Quem que é o distraído em matéria de fé? É aquele que para de alimentar a fé. Esqueci de tratar do cachorrinho, quando eu fui ver já tinha morrido. Esqueci de ir na igreja, cada domingo tem uma desculpa, eu não vou no culto. Quando quer ver, já morreu na fé. Esqueci de ler a Bíblia, tem tanta coisa para ler, para estudar na escola, no trabalho, promoção. Esqueci de ler a Bíblia. Está morrendo na fé. Então, irmãos, se fé é moeda do céu, presta atenção, o diabo vai tentar roubar a sua fé, porque ele é o ladrão que Jesus disse, veio para matar, roubar e destruir. E quando ele rouba a nossa fé, nós não vemos milagre acontecer. Agora, o inimigo vai dizer para você, você tem problemas com a ira, irmãozinho. Você também tem problema com impureza, irmãozinho. Sabe esse teu celular que você lê a Bíblia, você vê outras coisas nele também, viu? O diabo vai dizer isso para você. Serve para ler a Bíblia. Pastor, eu estou lendo a Bíblia aqui, né?
Mas você pode estar lendo outras coisas também. Está tudo aí a toque de um, né? Agora, o diabo vem e fala: como é que você tem cara de pau? De com tudo isso que você ainda está fazendo, você vai agora usar a sua fé para falar com Deus o que você quer, o que você não merece. Aí, irmão, o diabo questiona: você acha que só crer é suficiente? Enquanto você não largar esse vício, enquanto você não largar esse costume, enquanto você não largar esse mau caminho, nem se atreva a falar com Deus. É isso que o diabo fala, irmão. E eu fico triste às vezes, porque tem igreja que concorda, né, com o capeta. Então começa a colocar algumas restrições mesmo, começa a impedir mesmo, fica no caminho mesmo. Mas, irmãos, muitos se confundem por causa da própria palavra de Deus. O diabo diz que você não precisa, você não pode só crer, você também tem que ter obras. Aí você vê que a palavra de Deus diz que Deus premia a fé, mas aí o diabo faz questão de mostrar um texto bíblico que eu preguei outro dia sobre ele, muito bem, vou só passar rapidamente, que é Tiago 2,17. O diabo faz questão de você abrir e ler esse texto, Tiago 2,17. Portanto, a fé, assim, se não vier acompanhada de obras, é coisa morta. Aí, pastor, está vendo? Como é que eu vou ter só fé? Eu tenho que ter obras também. Aí os irmãos que ouviram a mensagem, né? Vão me entender, mas pode ser que alguém não ouviu. Então eu tenho que dizer para você, quando Tiago escreve isso, que a fé sem obras é morta, nós temos que entender o contexto. Ele está num contexto onde ele está falando para as pessoas que precisam ajudar outras pessoas que estão passando necessidade. E que se você é um filho de Deus, o teu coração tem fé que Deus vai te usar até com o que você não tem, para socorrer o necessitado. Esse é o contexto. E aí alguns começam a dizer: não, vai para casa em nome de Jesus, que a tua barriga vai parar de roncar. E não dá comida para ele. Então, aí Tiago fala: então, que tipo de fé é essa? Se você não tiver a obra de dar alguma coisa para ele comer, essa fé é morta. Pastor, mas eu não tenho. Então agora você vai exercitar a sua fé. Senhor, tem 2 famintos aqui agora, e eu querendo ajudar ele, mas eu não tenho. Agora o Senhor vai dar para nós 2. Você acredita nisso? É essa fé que move montanha. Amém? Agora, qual é o padrão de fé de Jesus? É a fé que agrada a Deus, Jesus praticou, é a fé que crê e fala, crê e confessa. Então, o padrão de fé de Jesus, por exemplo, tem uma multidão para comer, só tem 2 pães e 5 peixes. Dá para tratar desse povo, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Umas 10.000 pessoas, né? Porque tem sempre mais mulher do que homem nos negócios, né? Costumo dizer que no céu vai ter mais mulher do que homem, né? Esquece, no céu não vai ter sexo. Amém, glória a Deus. Mas aí Jesus pega os 2 pães, pega os 5 peixes, fala assim: senta todo mundo para comer. Os discípulos falam: Senhor, sentar é bom, né? Vai descansar as perninhas, né? Barriga com fome de pé ainda é ruim. Então tá bom, até aí tudo bem. Aí Jesus fala: cadê os 2 pães e os 5 peixes? Está aqui. Jesus levanta e fala assim: Pai, eu te agradeço por esses 2 pães, por esses 5 peixes, que chegou nesse momento exato que vai matar a fome de todas essas pessoas. Essa é uma oração de Jesus. E aí fala para os discípulos: começa a servir o povo. Eu não sei como você faria, né? Eu fico pensando por mim, né? Os primeiros que vão pegar vão comer, o resto vai. Mas tudo bem, no teu nome nós vamos fazer. O Senhor mandou, quem vai discutir, né? O Senhor é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus. Percebe que os discípulos, irmãos, tinham fé, porque Jesus mandou fazer, e eles não agiram como alguns que agem, falando: pastor, você está louco? Você acha que nós vamos nos expor a uma coisa dessa?
Nós que nós vamos confiar num negócio desse, nós vamos meter cara nesse negócio, não estou vendo, não estou sentindo, não estou palpando, não estou cheirando. Mas não, eles tinham fé. Bom, Jesus, vamos lá. Cada um pegou a sua vasilhinha com algumas porções. Eu acho que Jesus deve ter picado e distribuído, né? Os peixinhos assim, eram 12, né? Eram 12 discípulos. Aí você pega 2 pães, Daniel, divide por 12. E põe em 12 vasilhinhas. Você pega os peixinhos, os pãezinhos, e divide por 12. E sai os 12 servindo. E um pega, outro 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 pega, o negócio não acaba, aparece. De repente, todo mundo fala, não aguento mais comer. Jesus fala, agora junta os pedaços. 12 cestos. Aleluia. Aleluia. Não queima o teu coração. Você duvida do poder de Deus? Você não quer ver isso acontecer nos dias de hoje? É só nos dias de Jesus que acontecia isso, porque ele estava aqui. Ele disse, eu vos dou autoridade. Você toma posse? Pela fé. Aí aparece o endemoniado. Você, vou chamar o pastor. O que eu sou mais do que ti, do que você? Vai lá em nome de Jesus. Você diante de Deus é igualzinho eu. Foi perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Tem autoridade para chegar lá. Satanás, você não pode estar aí agora. Sai, cala a boca e sai daí. E ele tem que sair, irmãos. Ele tem que sair. Deus quer que cada um de nós veja essa maravilha que o Senhor vai fazer através da sua fé. Ora. O sujeito está com câncer, o médico disse não tem cura, tem mais alguns dias de vida, alguns meses. Você fala, isso é o que a medicina diz, mas eu vou orar agora em nome de Jesus. Mas aí alguém fala assim, eu vou orar em silêncio, oração silenciosa. Se não der certo, ninguém sabe que eu orei, não passei vergonha, não paguei o mico, não fiquei por mentiroso. Não, ousadia, em nome de Jesus. Eu declaro, sai enfermidade, você está curado em nome de Jesus. Ok, se eu tiver fé para declarar, e o sujeito tiver fé para receber, curou. Ah, pastor, e se ele não tiver fé? Problema dele. Eu tenho fé que o meu Deus cura. Eu não vou negar minha fé. Eu vou orar para o demônio sair, ele vai sair. Eu vou orar para alguém curar, ele vai curar. Eu vou orar pela fé. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo. De ontem, de hoje vai ser sempre igual. Ok? Então, irmãos, é a fé que agrada a Deus. Quando você está olhando para o impossível, está declarando a sua fé. Eu creio que amanhã você vai ter oportunidade de fazer isso em nome de Jesus. Então fica de pé agora. Deus pode operar maravilha e você vai dizer glória a Deus? Ou vai ficar assustado? Você está orando por algum milagre? Ou só pelo óbvio? Sabe, irmãos, é mais fácil orar para Jesus curar do que para ressuscitar, não é? O pai daquela menina, quando recebe a notícia, não incomode mais o mestre, pode ficar aí cuidando dessa mulher, pode deixar Jesus curtir esse momento de glória dele, porque a menina já morreu. Jesus olha para aquele pai e diz, o que eu faço? Eu vou para a sua casa ou eu fico aqui? O que o homem falou? Vão para minha casa. Naquele momento, ele teve a oportunidade de exercitar a fé ou de abandonar a fé. E a Bíblia conta que quando Jesus chegou, a menina estava morta. Todos zombaram quando Jesus disse, ela não está morta, ela só dorme. Talvez médicos ali presentes riram. Esse cara é otimista demais, né? Esse cara está com algum interesse no pai da menina, porque ele é um homem de dinheiro. Então Jesus veio aqui pelo menos para cobrar a viagem, cobrar a consulta. Ó, é que nem médico, né? Médico se cura a cobra, se mata a cobra. Entendeu o trocadilho ou não? Você chama o médico. Se ele te curar, você paga a consulta. Se morrer, você paga a consulta. Então, se cura, cobra. Se mata, cobra. Você acredita que Jesus é esse? Não. Jesus cura. E não cobra. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que nessa noite Deus trouxe aqui para ouvir essa palavra.
que Jesus nos deu autoridade para continuar a sua obra na terra. E para fazer o diabo se calar diante de algumas circunstâncias e algumas inusitadas. Mas nós podemos fazer o diabo se calar se nós usarmos a moeda que ele quer nos roubar, a fé. Diga para você mesmo: eu preciso proteger a moeda da fé. Ela é muito valiosa. Irmãos, como tem sido a sua fé quando a Bíblia declara qual é a nossa posição espiritual em Cristo? Você crê que Efésios capítulo 2, o versículo 6, quando diz que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Você crê que está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus? Você crê, irmão? Você crê, irmão? É uma questão de vida ou morte. Escolha. Você crê que do seu lado está o Senhor Jesus? Aonde você for, Ele vai junto. O Espírito Santo está com você. Você é um filho declarado com uma posição declarada, a posição ao lado do trono do Pai, junto com o Senhor Jesus, que pela fé te gerou. Irmãos, isso não é figura de linguagem, não. Quando a Bíblia declara que nossa posição é assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, não é figura de linguagem, é realidade. Irmão, você crê que lá em 2 Coríntios 5,17 diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Você crê que o que você já fez de burrada, de palhaçada, de pecado, já foi perdoado, e o Senhor diz que não se lembra? Ele não se lembra. Pessoas nessa cidade que te conheceram, que souberam do teu passado, muitas vezes fazem questão de lembrar, um tal de saudosismo, mas é para te humilhar, te envergonhar, para dizer: olha quem você já foi, sujeito, você não tem que ficar dando santarrão aí não. A palavra de Deus diz: você, quando aceitou pela fé, nasceu de novo. Você tem que crer que a palavra de Deus diz: agora que eu tenho filho, eu sou a favor dos meus filhos e não contra os meus filhos. Você tem que crer que o único que é contra os filhos de Deus se chama Satanás, o derrotado, o ladrão da tua moeda de fé. E não deixa, não deixa, não deixa. Em nome de Jesus eu te peço, não perca a sua fé. Irmão, diga comigo se você crê. Repete comigo o que eu vou dizer aqui. Eu creio que fui perdoado por Jesus. Eu creio que eu nasci de novo pela fé em Jesus. Eu creio que agora eu sou nova criatura. Você tem que abrir a sua boca e declarar. Fé acontece quando você abre a sua boca e declara. Você fortalece a sua fé. Deixa os teus ouvidos ouvir e Satanás também ouvir, porque isso é uma verdade que você está declarando. Diga: creio que os meus pecados foram perdoados por Cristo na cruz. Diga: eu creio que eu sou justo diante de Deus, não pelo que eu fiz, mas porque Cristo me deu justiça. Diga que você crê. Diga: eu creio que quando Deus olha do céu para mim, Ele enxerga Jesus em mim. Aleluia. Sabe, irmãos, Isaías 53, versículo 5, nós gostamos muito de ler a Bíblia para um doente. Mas eu queria que nessa noite, você que tem algum probleminha de enfermidade, se você pode colocar a sua mãozinha aí nesse lugar da enfermidade, ponha. Se não for discreto, não ponha não, põe no seu coração.
Mas de qualquer forma, se você tem fé, se você está passando por alguma enfermidade, ou você toca na sua enfermidade, você põe a mão no seu coração, mas agora você declare com fé: eu sou curado pelo castigo que Cristo sofreu. Então eu não preciso sofrer, Ele sofreu por mim. Aleluia. Diga assim: eu fui sarado pelos ferimentos que Cristo recebeu. Salmo 91, gostamos muito de ler. E muitos acham que só de abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar lá na sua casa, o Salmo aberto, o Salmo 91, já é suficiente. Não é. Santa bobeira e ilusão. Mas o poder da fé no que está no Salmo 91 funciona. O poder da fé do que está escrito no Salmo 91 funciona. Então diga assim, Salmo 91: o Senhor Deus é o meu defensor, Ele é o meu protetor. Diga: Deus me livra de perigos escondidos e de doenças mortais. Eu não tenho medo da peste que se espalha na escuridão, e nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao meu lado e 10.000 ao meu redor, eu não sofrerei nada, porque Deus me protege, porque eu sou seu filho. Diga assim: creio que Deus manda os seus anjos para cuidarem de mim, e eles me protegem aonde quer que eu for. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou encerrando as declarações, mas essa eu quero que você faça mais 2 ou 3 aqui com muita convicção e fé. Eu estou dizendo que hoje vai ter cura aqui. Estou dizendo que hoje você vai voltar para casa e alguma coisa vai acontecer na sua vida. Alguma coisa vai acontecer nas tuas finanças, na tua saúde, no relacionamento lá na tua casa, no teu lar. Se as coisas não estão muito bem, se você está fazendo declaração, abrindo a sua boca com fé de que o Deus que você é filho e serve vai te dar isso, porque você está usando a tua fé, então você vai dizer: eu sou filho de Deus, eu fui perdoado por Jesus, eu não sou mais escravo de vícios, eu não preciso pecar para me divertir. Quando eu cair, o Senhor me levanta. Quando eu pecar e me arrepender, o Senhor me perdoa e me conduz de novo nos seus braços de amor. Aleluia, aleluia, glorifica o Senhor. Posso clamar